você quando, sei lá, 8, 9, 10 anos ali, na sua infância, basicamente, tudo, dentro de si não tinha uma fagulha, uma chaminha acesa para a fé, você vivia a vida como normal. qualquer Sim. criança ali. Agora para cá, hoje se você fosse considerar, olha, eu me considero uma pessoa que encontrei um caminho, passando por um processo de conversão e buscando mais a Deus, você se consideraria quanto tempo? Um ano, mais ou menos? Acredito que um pouco mais de um ano, uns Pouco dois, mais talvez. de um ano, uns 2 anos. É. Então ainda você passou bastante tempo continuando, fazendo todo o trabalho que você fazia na internet, mas vivendo esse processo. Sim, exatamente. Inclusive, uma coisa que eu comentei no vídeo que o senhor comentou foi justamente isso. Na verdade, nesse período que eu continuei fazendo meu trabalho, eu dei uma afastada, né? Porque eu estava sentindo assim um vazio dentro de mim, porque eu tava parecendo... Lógico, não era exatamente um personagem, mas eu tava em uma persona. Sim. Não é como se eu fosse exatamente eu toda vez que eu ligasse a câmera assim para falar sobre investimentos ou o que quer que seja. E não é nem porque eu não gosto mais dessas coisas, né? Eu ainda penso em trabalhar com isso, etc. Então, é uma coisa que me interessa, é uma coisa que eu gosto, foi o que me fez crescer na internet. Mas eu falei, olha, este menino que só sabe estudar sobre isso, porque por um período foi isso, assim, eu só lia livros de economia e tal, meu pai não gostava disso, inclusive falava para eu ler sobre outras coisas, né, expandir minha visão de mundo e tal. Ele não gostava? Não gostava. Que você ficava bitolado só muito. Era só isso. Só isso. Aí eu li outras coisas e de fato isso mudou, eu passei a estudar as outras coisas, inclusive uma delas foi a religião. Sim. E eu falei, olha, eu não sou mais aquele menino, né? E eu não sei se foi uma coisa inconsciente, mas eu achava que se eu mudasse assim, muitas pessoas não iriam me acompanhar e ao invés de eu tomar a decisão de mudar, mas eu já não estava sentindo gosto por fazer aquilo, eu simplesmente parei. Então eu fiz uma pausa muito grande. Se você for no meu canal dar uma olhada nos vídeos, tem um gap entre os vídeos que é bem grande. Nesse gap eu estava estudando muito religião, assim. Talvez tenha sido a coisa que eu mais estudei nesse último ano, nos últimos 2 anos. Até que eu fiz o vídeo, eu comentei isso, que eu já não estava me sentindo bem, ficando preso para falar só sobre economia, só sobre investimentos. E é uma coisa que eu não parei de falar também. É uma coisa que eu ainda falo e tal. Principalmente porque economia é uma ciência humana. E é indissociável economia, por exemplo, de religião. Então, um exemplo disso se você for ler Adam Smith, né? Ler lá A Riqueza das Nações, enfim. Adam Smith, no geral, que foi um dos economistas, né, mais importantes para o pensamento liberal, para o pensamento econômico que, enfim, nós temos hoje. E é impossível você compreender a totalidade da filosofia de Adam Smith se você não tem a noção, antes de tudo, que ele era fundamentalmente um protestante. Sim. Então, vê como as coisas estão completamente relacionadas. Então, eu não parei de falar, porque uma coisa está relacionada à outra. Eu só dei um enfoque um pouco maior agora na parte humana daquilo, né? Não necessariamente só na parte exata do conteúdo. Quando você era pequenininho, 8 ou 9 anos, o que as pessoas falavam de você? Nossa, esse menino com essa idade já fala... Porque assim, você com 16 anos, a forma como fala, a capacidade de colocar e de formular pensamento e tal, já é uma coisa assim bem fora da caixa, assim, que a gente percebe e é notório isso daí, né? Mas quando era pequenininho, as pessoas falavam alguma coisa sobre isso e tudo, você sempre foi assim, um pouco acima do que é. Ah, não sei, eu sei que... Eu sempre gostei de falar muito. O pai tá fazendo assim. Eu sempre tive facilidade em falar. Né? O pai tá dizendo isso mesmo. Eu sempre tive facilidade em falar e eu sempre gostei de me comunicar. Então, o meu canal sobre investimentos não foi meu primeiro canal. Né? Eu já tinha tido uns 5 canais no YouTube que eu falava sobre o que eu queria antes. Então, eu já tive canal de Minecraft, de jogo. Eu já tive canal... por incrível que pareça, eu já uma vez, não durou muito tempo, mas eu abri um canal pra falar de política. Olha só. Inclusive. Pequenininho? Sim, mas imagina, Minecraft, política, investimento. Agora que ele tá com 16 anos, você falava sobre política com que idade, pelo amor de Deus? Pois eu não entendia nada. Não entendia nada do que eu tava falando. Mas eu sentia essa necessidade de falar, e ainda que eu não pudesse não ter um conteúdo ali, eu falava muito bem. Então eu tinha essa facilidade de me comunicar, assim, né? Com 8 anos eu ainda não estudava muito sobre essas coisas, mas eu lembro que com uns 9, 10 anos eu já comecei a vender umas coisas na minha escola. Né? Porque eu falei, olha, eu quero ter dinheiro e tal, né? E eu comecei a vender coisas na minha escola para arrecadar um dinheiro ali. Com 10 anos eu comecei a investir. E faltando 2 semanas para fazer 12 anos, eu criei meu canal no YouTube para falar sobre isso. E todo mundo falava que eu tinha uma facilidade na hora de explicar. E eu acho que foi uma das coisas que me deu um crescimento maior na internet. Sim. Porque, além do fato de que é contraintuitivo, uma criança falando sobre investimentos, as pessoas não esperam isso e acabavam se interessando.
aquelas pessoas que eram muito jovens, eram crianças, elas gostavam de me acompanhar porque eu falava numa linguagem para elas. Então elas entendiam aquilo. E as pessoas que eram mais velhas também gostavam de acompanhar, porque se elas não entendiam nada, se a minha linguagem podia ensinar uma criança, para ela estava mais fácil ainda. Então eu também consegui um público adulto ali muito bom, né? Agora, falando em Minecraft, tem uma galera, os meninos, eu depois queria postar no Instagram eles vão falar no direct se eles virem, que eles evangelizam no Minecraft. Você já viu esses meninos, não? Não sei se esses, mas eu já vi um trabalho assim. Um trabalho, legal, sim. Que eles têm uma diocese, eles criaram uma diocese no Minecraft. Não, uma diocese não. Eles têm várias dioceses no Minecraft. Diocese já. Não, tem várias. E tem o Papa, né, deles, que é o cara que é o que criou tudo isso, né, e tudo. É muito legal. Cara, você precisa ver isso aí, é muito da hora. E eles constroem as igrejas. Então, assim, você tá andando no mundo do Minecraft e tem as igrejas e tudo. E, assim, eles nomeiam o bispo, os padres. Aí tem que estudar um pouquinho ali para poder entender. Então, eles vão semeando igrejas, construindo igrejas no mundo do Minecraft. Olha que loucura, né? Os meninos são jovenzinhos. Eu já assim. vi isso. Uma Você vez, já viu? inclusive, eu vi numa postagem que era do Roblox, que é outro jogo, né? Esse eu nunca joguei muito, mas eu conheço. Sim. E aí tinha lá, assim, isso foi a coisa mais específica que eu vi em toda a minha vida, né? Porque não era só um servidor do Roblox que os caras faziam missa, inclusive, né? Não era só isso, mas era extremamente tradicional. Na verdade, eram uns caras que recriaram no Roblox a fraternidade sacerdotal de São Pio X. Nunca vi nada igual, a coisa mais específica que eu vi em toda a minha vida. Imagina, os caras, esses jovens, né, a cabeça, né? Tempo livre, né? Tempo livre.